O peixinho vermelho. Existia ao pé de uma montanha um lago, um pequeno lago, que se acumulava aí quando chovia, então sempre se acumulava uma água naquele pé da montanha. Um pequeno lago, e naquele lago existia uma comunidade de peixe. E nessa comunidade existia o peixinho vermelho. Ele fazia parte daquela comunidade. Vivia ali, era um pequeno peixinho que não tinha família, e ele vivia ali naquela comunidade. Mas ele era muito espezinhado, ele era muito assim maltratado, ninguém dava muita confiança para ele, e ele vivia ali, coitado, simplesinho, para lá e para cá, naquela aguinha. E para ele aquele mundo era um mundo que existia. Sempre era humilhado, as pessoas desprezavam ele, mas ele era muito bondoso, muito bonzinho, e ele vivia. Já tinha acostumado a viver aquele tipo de vida, naquele pequeno espaço onde existia aquela comunidade de peixe. E para aqueles peixes que estavam ali, para ele também, que era tão simples, e para os outros, o mundo que existia era aquele não existia nada mais do que aquele mundo, daquele laguinho onde eles viviam ali, aquela comunidade. E de tanto ele ser espizinhado, de tanto ele ser humilhado, ninguém levava ele a sério, fazia uma gozação com ele. Ele chegou em um canto daquele lago, que era um lago bem pequeno, e encontrou assim uma brechinha, um lugar assim, que era uma brecha bem pequena, onde quase não dava para nenhum peixe passar. E ele ficou curioso, ele era muito curioso, e resolveu explorar. Ninguém nunca nem deu muita, se preocupou em explorar aquilo ali, porque era muito difícil, a dificuldade para passar naquele lugar. Como ele era magrinho, ele era pequeno, magrinho, ele estava ali mesmo, ninguém dava muita confiança para ele, e ele teve a ideia de explorar aquilo ali. E ele entrou por aquela brechinha e foi devagarinho, e foi indo, e com muita dificuldade, por ele ser magrinho, ele conseguiu ultrapassar aquele obstáculo, que era aquele lugar assim, muito apertadinho. Aí ele conseguiu passar, chegou mais à frente, tinha outra aguinha diferente, uma aguinha escorrendo assim, mas que dava muito bem para ele passar, que ele era pequeno, e ele foi passando por aquela aguinha, e de repente ele achou uma água maior ali na frente, um outro lago que ele não conhecia. Ele ficou espantado. Para ele o mundo que existia era aquele mundo onde ele sempre viveu ali, naquele lago. Aí ele entrou naquele lago, naquele outro lago, e daquele lago ele nadou mais para frente, caiu em outro maior, e ele começou a ficar animado com aquele, puxa vida, mas que coisa interessante, e foi indo. Dali ele caiu num córrego, passava um córregozinho assim, ele chegou nesse córrego, já era uma água já maiorzinha um pouco, com uma certa correntezinha, apesar de ser estreitinho, e ele foi indo. Dali ele caiu em outro córrego lá na frente, maior um pouco, mais caudaloso, e assim ele foi nessa jornada. Lá na frente ele já caiu num rio, mas era um rio pequeno, um rio estreito assim, um riozinho estreito. E ele foi indo. Ele não tinha pressa mesmo de retornar, porque ninguém dava muita bola para ele lá. Ele falou, eu vou explorar aqui. E foi indo, e foi vendo coisa, e foi ficando admirado e tal. E dali ele caiu no outro rio maior. Aí ele começou a ver coisas diferentes. Ele começou a ver outros peixes diferentes, ver outro tipo de vida, outras plantas, outras algas. E de repente viu algumas embarcaçãozinhas, mas como era um rio pequeno, e ele continuou achando aquilo, começou a ficar deslumbrado. Logo ele caiu num rio maior,
Aí ele, quando ele caiu naquele rio, aí ele ficou maravilhado, ele viu tanta coisa diferente, ele viu tanto tipo de vida, tanto tipo de seres que ele não conhecia, outros peixes de tudo quanto era tamanho, e ele ficou admirado. E aí viu aquelas embarcações, aqueles barulhos das embarcações passando grande e tudo, e ele, nossa, mas que coisa, e aí ele continuou a jornada dele. Dali ele caiu no outro rio maior ainda, que era um rio mesmo grande de navegação, aí que ele viu coisa, que ele começou a conquistar, começou a ver tanta coisa e alimentação não faltava, né? Aí lá ele vivia um pouco, passando até necessidade, aí a alimentação não faltava, ele achava tudo quanto era alimentação, tudo quanto era inseto e esse bichinho que ele se alimentava, e pronto, aí ele estava tranquilo. E dali ele foi continuar a jornada dele, essa jornada dele demorou bastante tempo, ele não tinha pressa de voltar, e depois de muito que ele andou, e que cada vez que ele andava para frente, mais coisas ele descobria, até que ele chegou no mar, aquele rio desaguava no mar. Quando ele chegou no mar, aí pronto, aí ele acabou de ficar maravilhoso, ele ficou boquiaberto. Que coisa mais linda, que lugar infinito, que não tinha barranco, não tinha nada, era aquele mar infinito, como se fosse o universo, assim, não tinha final, não tinha fim, né? E ele entrou naquele lugar, e aí ele começou a ver coisas que ele nunca tinha visto, conchas, polvo, estrela do mar, e aí ele viu tanta baleia e tubarão, e aqueles peixes de tudo quanto era tipo, coisas fora de série. Ouvia aqueles navios imensos que passavam, ele via, né, fazia aquele reboliço na água, e ele conheceu tanta coisa linda que ele ficou maravilhado. Como é que podia existir aquilo, aquelas conchas do mar, coisa mais linda, e ele ficou maravilhado. Só que como ele era muito bondoso, ele começou a pensar consigo mesmo, que ele precisava levar esse conhecimento para aquela comunidade que era, como se diz, a família dele, aquela comunidade. Ali era a família onde ele nasceu, onde ele conhecia só ali. E ele tinha que levar esse conhecimento, essa boa nova, para aquele pessoal. Ele não podia guardar isso só para si. Ele não ia se sentir feliz. Ele queria ficar vivendo naquele lugar muito legal. Mas ele falou, se eu ficar aqui desfrutando de tudo isso, bem como eu estou, e não levar essa boa nova para o meu pessoal, eu não vou viver tranquilo. Eu tenho que falar para eles disso, eu tenho que convencer eles a vir também comigo, a conhecer novos horizontes, a falar que existe outros lugares além daquele lugar simples onde eles vivem. Aí ele resolveu retornar. Aí ele tornou pegar o caminho de volta e retornou com muito sacrifício, com muito tempo demorou, quase, vamos supor que demorou 1 ano para ele voltar, devagar e descobrindo, né, aquele lugar que ele já tinha passado, para ele chegar de novo naquele lugar. E com muito sacrifício ele conseguiu ir retornando, chegou naqueles córregos mais pequenos, dali começou a entrar naquelas lagoinhas, e foi indo, estava um pouco diferente, porque o tempo tinha passado, mas ele foi reconhecendo, e foi indo, e com muito sacrifício, o peixinho vermelho retornou à sua comunidade, passou por aquela brechinha, que ainda continuava do mesmo jeito, apertada, com muito devagarinho, ele passou e conseguiu chegar na comunidade dele. Quando ele chegou na comunidade dele, ele chegou naquela alegria, naquela euforia. E aí ele começou a contar de tudo que ele tinha visto, começou a programar reuniões para conversar sobre isso, para animar as pessoas, para falar sobre tudo que ele tinha conhecido, que existia algo mais do que aquele lugarzinho que eles viviam. Existia outro tipo de lugar, outras vidas, né, coisas muito mais do que aquilo que eles conheciam ali, e eles precisavam acreditar nele.
Só que ele começou a ver que ninguém deu confiança para ele, começaram a dar risada, começaram a tirar o sarro nele, começaram a chamar ele de louco, de maluco, de doido. Que coisa aí, não existe nada disso, só existe aqui, o nosso mundo é esse, não existe outro lugar a não ser esse. E aí ele continuava tentando e falando, olha, vocês precisam se preparar, precisam se exercitar, precisam deixar de ficar só comendo e descansando para que vocês fiquem mais magros. Aqueles peixes estavam tudo gordos, que viviam ali sem fazer nada, só se importando um com o outro e nada de positivo eles faziam. Então vocês precisam se preparar. Se vocês quiserem, eu vou ajudar, vocês vão se preparar, vão ficar mais magros, esbeltos, para poder passar naquela passagem. Porque se não tivesse bem preparado, né, saudável, mais magro, não ia conseguir passar naquela brecha, naquele lugar apertadinho que tinha ali para passar. Então era necessário um preparo, uma mudança de vida, né, de comportamento, para poder, mudança de hábitos. E com o tempo eles iam conseguir, ia passar, e o peixinho vermelho ia mostrar para ele quanta coisa linda que existia além daquele lugar que eles viviam. Ninguém quis nem saber disso, deram foi risada, tiraram o sarro, quiseram até bater nele e falar que ele estava louco, que ele era um maluco, e ninguém deu confiança. Aí ele, depois de muito tentar, ele chegou à conclusão que não adiantava. Tinham que deixar, cada um tem o seu tempo, e tinha que deixar que o tempo deles talvez chegasse, ou talvez não ia chegar, porque a pessoa tem que fazer por onde, né? Então ele viu que não adiantava querer fazer as coisas quando ainda não está no tempo. Então ele não tinha mesmo o que fazer, não tinha jeito. Aí ele falou, o único jeito que tem é eu retornar, porque eu não vou ficar vivendo aqui, né, onde eu posso viver em lugares lindos, desfrutar de tanta coisa linda, eu não vou ficar vivendo aqui. E ninguém deu ouvido a ele, achou que ele estava louco. Aí o peixinho vermelho, muito triste, mas sentindo que a sua parte ele tinha feito. Ele tinha, com muito sacrifício, retornado e tentado pelo menos. Aí ele voltou, passou por aquela mesma passagemzinha dificultosa, conseguiu passar, lógico, e fez o mesmo caminho que ele tinha feito. Foi passando de um lugar para o outro, daquele lago para outro maior, depois no córrego, depois ali o rio mais pequeno, depois no outro rio grande, maior, e até chegar no mar. E aí ele voltou e foi viver feliz naquele lugar tão lindo, tranquilo, e os peixes ficaram lá, a comunidade deles ficaram naquele lugarzinho, teimando. E aí o que aconteceu? Naquele ano teve uma seca muito grande, e aquela aguinha, aquele lugarzinho onde a comunidade dele vivia, a água diminuiu tanto que quase secou. Ficou só mais lama do que água. E aqueles peixes orgulhosos e teimosos ficaram lá enterrados na lama, tentando sobreviver, esperando que viesse uma chuva para que eles pudessem juntar mais água e eles não morrer. Então ficaram naquele sofrimento danado, atolados na lama, o que diz a lição. Então que conclusão que a gente tira disso? A gente tira a conclusão da mesma maneira que a gente aqui, não que a gente seja tão grande coisa, um peixinho vermelho, mas as pessoas que já têm conhecimento espiritual e até de outras religiões também, tem muitas religiões que pensam assim, vive sempre dizendo que a morte não é o fim, né? A morte não é o fim, existe outra vida além dessa vida. Aliás, não é que existe outra vida além da existe, a vida continua, quer dizer, a vida não termina. Existe esse universo imenso com
com muitos planetas habitados, com outras comunidades, com outras gente, outros povos que vivem nesses milhares e milhares de planetas habitados, nesse universo imenso, que é como se fosse o oceano, né, o peixinho vermelho, que existe vida após a morte, que existe em outra dimensão, existe a vida espiritual, que a gente continua e que a gente precisa acreditar nisso. E muitos até hoje continuam teimando, achando que a vida é só essa vida simples que a gente vive aqui, a gente vai desencarnar e tudo vai se acabar. Mas na verdade a gente já aprendeu e muitas religiões ensinam isso pra gente, que a vida continua. Além dessa vida, além dessa etapa, a gente vai continuar numa outra dimensão, num outro planeta, porque a vida é eterna e todos os ensinamentos das Escrituras ensinam para a gente que a vida é eterna, que a vida não termina. Então essa é a conclusão. A história do peixinho vermelho vem nos dizer justamente isso, que a vida não termina no túmulo. A vida não inicia no berço e nem termina no túmulo. Essa é a conclusão de hoje do peixinho vermelho.